Olá, pessoal, como vocês vão? Eu tô aqui esperando pela Carla, vou avisar a Carlinha, vamos? Bem-vindo, bem-vinda, quem tá chegando. Hoje o tema da nossa live é a Defensoria Pública do Piauí. Eu convidei uma colega incrível que coordena um projeto maravilhoso sobre direito dos quilombolas. A gente já andou conversando no Voz aos Povos, perdão, o nome do trabalho é Voz aos Povos Quilombolas. E a gente já andou conversando no Megafone de Lutas, que está no YouTube. É um vídeo que tem a ver com o Dia da Consciência Negra no mês de novembro. Oi, Carla, vou te mandar um convite. E aí eu falei, Carla, vamos conversar um pouquinho sobre a Defensoria do Piauí. Tem prova rolando. Ai! Bem-vinda! Tá me ouvindo bem, amiga? Estou lhe ouvindo muito bem. E você, me ouve bem? Também, perfeito, tudo show. Que ótimo. Muito obrigada por ter topado participar dessa troca aqui online, pensando aí nos nossos colegas e colegas, Futuros os colegas. concurseiros, É. né? Essa proposta, né, Carla, que você foi a segunda pessoa com que eu conversei da ideia. Só que tem a parada das provas, então eu tinha que encontrar um calendário Sim, de lives. Então sim. já rolou live com o Johnny. A Mari, mandando beijo lá de Coimbra. Ai, Beijo, que Mari. legal! Oi, Mari! Nossa companheira de coletiva, né, Carla? Estou A vendo gente aqui a Cátia Fialho, salvadoviana, do Quilombo, lá de São Raimundo Nonato, aqui do Piauí. Ai, que Vendo algumas maravilha! pessoas legais passando aí. Que bom. Gente, todo mundo que está aí ao vivo e todo mundo que foi escutar depois, Sim. bem-vindos, né? Bem-vindas. A proposta desse encontro é a gente ter a chance de conversar um pouco sobre a Defensoria do Piauí. A Carla é uma pessoa que desenvolve a coordenação de um trabalho assim lindo que a gente já conversou bastante no Megafone de Lutas. Quem tiver interesse é, foi uma troca de mais de uma hora, né, com uma liderança lá do Quilombo Mutamba, foi incrível. E tá toda salva, gravada no YouTube, que é um espaço que eu tenho deixado algumas coisas gratuitas nessa lógica de educação em direitos, que é um trabalho para além daquilo que a gente faz dentro do gabinete, né, cara? E eu Sim. queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho, mas assim, olhando, Carlinha, para os nossos futuros colegas de trincheira, né? Porque a proposta do Fissurar é Preciso passa um pouco por isso. Por a gente olhar para o hoje concurseiro, amanhã defensor que vai estar lá do nosso lado, levantando, né? Empunhando o megafone para que as vozes das pessoas que a gente assiste, defende, possam reverberar numa luta por direitos, por dignidade. E aí, como você está por dentro do Piauí, né? Você contasse um pouco para gente sobre a Defensoria do Piauí, o que que os nossos futuros colegas e colegas vão encontrar, né? Assim que eles forem empossados no Estado. A Sim. palavra é tua e, de novo, muito obrigada por topar. Nossa, eu é que agradeço, é uma honra, Patrícia, dividir qualquer espaço com você, né? Então, eu tive essa honra uma vez no Megafone de Lutas e no Fissurar é Preciso, que eu se me identifiquei de cara, né? Quando você lançou a proposta e tal, eu já achei interessantíssima e assim, necessária, né? Extremamente necessária, porque via de regra, e eu acho que todo mundo que é estudante de direito ou já é profissional do direito vai concordar com isso. Via de regra, os cursos de graduação e os cursos preparatórios, né, para ingresso nessas carreiras jurídicas, eles não focam nesse olhar crítico, né, que é extremamente necessário para o defensor e a defensora pública exercer bem, né, o seu papel de promotor dos direitos humanos.
Então, assim, essa disposição para marretar, né, que eu falo algumas vezes até usando a inspirada naquela cena do padre Júlio Lancelotti marretando, né? Não sei se as pessoas que estão acompanhando aqui se lembram disso, mas teve uma situação que a Prefeitura de São Paulo colocou uns concretos, né, uns blocos de concreto, embaixo de uma ponte onde a população em situação de rua estava dormindo, né, usava para dormir à noite. E a intenção de colocar esses blocos foi que eles não fossem à noite para lá, né, se alojar. E aí teve uma cena que passou em vários noticiários do padre Júlio Lancelotti marretando, né, esses blocos para chamar atenção e para dizer, né, onde está o nosso respeito pelo próximo, né? Onde está o nosso respeito pela dignidade da pessoa humana? Então, assim, o defensor público, a defensora pública, ele precisa ter essa compreensão do lugar dele, né? Nós estamos no local, eu e Patrícia, que é defensora também, e alguns que já passaram aqui, vi doutor Isvaldo, nosso defensor geral do Piauí, passando aqui. Então, quem for aprovado do concurso e for tomar posse, ele vai ser o chefe de vocês, no Piauí, né? Mas, assim, é necessário que a pessoa entenda que um membro da instituição de defensoria pública, ele vai ser o tempo todo desafiado, né? De não se acomodar, de não desempenhar sua atribuição de maneira reclusa no seu gabinete, porque compete a nós essa promoção, né, das vozes no diálogo. Compete a nós sermos intransigentes na defesa do direito do nosso assistido. E quando você fala de um estado como o Piauí, que é o segundo estado no país, né, com o maior índice de desigualdade social, a gente só perde para o Sergipe. Então, a gente está falando de um estado que tem uma grande concentração de riqueza na mão de pouquíssimas pessoas, né? De uma elite colonizada. E a gente tem uma grande parcela da população de pessoas pobres, né? Mais de 80% da população piauiense é de pessoas negras, né? Pretos e pardos. E, assim, um imenso percentual de pessoas no sertão, ou mesmo no norte, né, mais perto do litoral, que vivem em situação de pobreza e de uns anos para cá o retorno da extrema pobreza, como a gente vem acompanhando em todo o país. Então, essas pessoas, por estarmos dentro dessa lógica de um país, né, onde o racismo se perpetua, né, onde o racismo já é não mais explícito, né, mas implícito nessa forma de uma cultura se achar superior à outra, né? De uma raça se achar superior à outra, de um grupo de pessoas, a elite se achar superior ao grupo das pessoas que estão na Caatinga, no sertão, no quilombo, na comunidade indígena, ribeirinha. Então, esse racismo, a tática dele é silenciar os grupos, né? E até mesmo uma tática bem perversa de convencê-los da sua inferioridade. Então, não raramente mesmo, o piauiense tende a achar que quem vem do sul e do sudeste, né, com a conversa de desenvolvimento, de progresso, é uma pessoa, né, que assim, vai conseguir tirar dele, né, e aí ele já se sente totalmente em situação de desprestígio e acaba muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes já entregando os pontos, entregando os seus direitos, né, sem muita resistência. Então, assim, claro, há grupos organizados, há grupos articulados, como o grupo dos quilombolas, né? O pessoal da coordenação estadual quilombola que é muito organizado, mas existem pessoas que não têm essa articulação, Patrícia. E o que a gente vê mesmo é assim, um atropelo, uma violência, um desrespeito social absurdo. E é preciso que a pessoa que pretenda, né, fazer esse concurso, a prova dia 31 de janeiro,
que ela saiba que a nossa instituição ela está desse lado da luta, né? A gente tem um Exatamente. lado. A gente tem lado. Tem um livro que eu ajudei a organizar. Deixa eu ver se está por aqui. Não, não tá. Mas foi com a minha professora. Porque eu tenho uma musa inspiradora na vida, na defensoria, que foi minha professora de constitucional, lá em 1990, Fumacinha, que eu sou daquele tempo, chama Glaucio Mendes Franco. E a vida foi tão generosa comigo, Carla, que a gente teve a oportunidade de escrever, de organizar para a ANADEP, para o Fórum Justiça, uma obra em conjunto sobre, chama Relatório. Na verdade, a gente, naquele tempo, estava querendo que colasse, Patrícia Ketterman era presidenta da ANADEP, e a gente estava numa disputa grande sobre o critério que fazia com que a pessoa pudesse passar pelo cerco jurídico da defensoria. Se seria o critério financeiro ou seria o critério da vulnerabilidade. Então, as regras de Brasília tinham sido aprovadas em 2008 e desde então a gente estava numa luta para entender a Defensoria Pública como a casa das pessoas em situação de vulnerabilidade ou dos vulnerabilizados. E essa luta passava pelo não, você ganha mais do que X reais, ou não, você tem isso, você não tem direito à defensoria. E aí colocava de lado, muitas vezes, os consumidores, as mulheres que até tinham uma renda maior, mas estavam numa situação de violência. Colocava em segundo plano a defesa criminal, quando, na verdade, aquelas pessoas tinham todo o direito de ser assistidos e defendidos pela defensoria. A pessoa que estava numa situação concreta de precisar acessar a instituição, porque a defensoria é um litigante habitual, então é diferente dela receber uma verba específica para defender um caso específico, procurar um advogado específico. Então, casos como, por exemplo, um que a gente teve aqui no interior do estado, de uma família até de posses, mas que não conseguia contratar um advogado porque tinha feito o que vulgarmente se fala barriga de aluguel, mas que, na verdade, era uma gestação de útero por substituição da tia, que não sei. Estava tudo certinho, regularizado, mas a demanda daquela família para o advogado era que ela já queria sair com o nome do pai e da mãe na certidão de nascimento, sendo que o pai e a mãe biológicos eram aqueles que doaram o óvulo e o espermatozoide, mas a mãe que a paria, que seria para o hospital a mãe biológica, era a mãe do útero de substituição. Então, veja, que era um imbróglio jurídico que nenhum advogado da cidade queria pegar. E a pessoa acabou na defensoria e o colega lá fez um alvará. Simples. E recebeu, e foi uma coisa que deu um maior sucesso. Mas, assim, o quanto que essa instituição não pode se pautar apenas pela questão financeira. E o quanto que isso acaba esbarrando nos cercos jurídicos de outras instituições. Como, por exemplo, a Organização dos Advogados do Brasil, que os advogados têm todo o direito de reclamar que vão receber honorários, até porque a gente também fez direito em algum momento e a gente pensou em advogar privado em algum momento. Então, com todo o carinho, respeito e reverência a essa instituição, tem espaço para todo mundo. Mas existem muitas disputas. Então, lá naquele tempo, que já tem algum, né? A gente estava organizando as experiências nacionais do Brasil inteiro. Então, assim, Johnny apresentou, eu acho que na época ele apresentou dos quilombolas e dos indígenas. Teve um colega do Rio Grande do Sul que apresentou os ciclistas como pessoas em situação de vulnerabilidade no trânsito em relação à necessidade de uma ciclovia na cidade. Então, vários usos da questão, né? Do conceito, do critério da vulnerabilidade, muitas vantagens em relação à questão da ausência de ingressos financeiros. E o quanto que isso também não vai resumir o que é pobreza. Porque quando a gente fala pobreza, a gente está falando de um fenômeno multidimensional que é muito mais do que a possibilidade de comprar ou de não comprar determinados bens de consumo, né? Então, quando tu traz aqui para a gente conversar sobre a importância do defensor e da defensora ser sempre da resistência. Tem um lado, que a Glaucia chama a Defensoria Pública é a instituição que precisa densificar a democracia direta contra-hegemônica.
Ela é aquela que vai ouvir a voz das pessoas que a gente defende, vai reverberar como um megafone para dentro Sim. do sistema de justiça, né? Então é da Glaucia essa figura do megafone que eu continuei, né, escrevendo e pensando sobre, porque ela é muito isso, né? Ela é muito essa inspiração para minha vida, né? Inclusive como pessoa. Eu acho que em outras vidas, para quem acredita, a gente já foi mãe e filha, umas coisas assim, sabe? Mas o que eu queria te perguntar concretamente é, puxando todo esse fio da meada, né? Sim. Da Defensoria do Piauí, o como que ela se debruça, inclusive institucionalmente, para a defesa desses grupos organizados já em quilombos e convoca a Convenção 69 da OIT para diversas ramificações da resistência. O como que é a atuação na defensoria, no órgão de atuação, em relação aos critérios, né, do atendimento, o quanto que é essa peneira que vocês fazem para dentro do sistema de justiça, se vocês Sim. têm trabalho em mediação para fora, ou se isso é mais concentrado para grupos organizados, como que é esse estar dentro da Defensoria do Piauí? Patrícia, durante um bom tempo, esse tipo de demanda, né, dos grupos vulnerabilizados pela questão econômica ou por uma questão social, uma questão momentânea, né, enfim. Essa análise do grupo vulnerabilizado, ela ficava mais concentrada no núcleo de direitos humanos, que fica na capital, né? Então, o interior, onde nós também temos, né, muitos tensionamentos, inclusive todas as comunidades quilombolas, né, as rurais, estão no interior do estado, eles tinham uma dificuldade maior, né, de acessar um defensor público, porque, infelizmente, como é a realidade da maioria das defensorias do Brasil, nós não estamos em todas as comarcas, né? A gente sempre é aquela instituição com menor orçamento e que não consegue alcançar todos os espaços onde nós gostaríamos e deveríamos estar. Mas aí foram pensados e criados alguns projetos, né, para atendimento de grupos assim específicos. Foi aí onde nasceu o Voz dos Quilombos, né, que faz esse atendimento de comunidades quilombolas de todo o estado. Existem outros projetos, existe o projeto que atende a população em situação de rua, que é o Pop Rua. Existe um projeto que atende população que está passando por tratamento psiquiátrico, chama Mente Cidadã, né? E aí buscar os direitos, né? Proteger e defender a cidadania desses grupos. Então, assim, a gente tem os grupos para atendimento de demandas específicas. Aí, quem pode, né, participar de um projeto desse, seja coordenando ou seja somando dentro de um projeto, qualquer defensor que se sentir provocado, né, e que se sentir, que se interessar pela temática, né. Também os projetos dão Mas isso suporte. fica, desculpa, mas isso fica além daquela atribuição do Além, seu. Ah, além assim, o meu órgão de execução é a Defensoria de Castelo do Piauí. É uma cidade que fica a 180 quilômetros da capital. Mas o Voz dos Quilombos atende todas as comunidades quilombolas do estado, né? A gente criou uma e você tem rede. estrutura para poder dar conta de ter essa perna para. Aí, assim, o projeto foi exatamente para isso, né? Para que a gente Entendi. organizasse uma estrutura que permitisse o atendimento dessas demandas, porque realmente eu lá, da minha defensoria, eu não conseguiria, né? E nem teria atribuição para isso. Então, tem uma portaria do Gabinete do Defensor Público Geral que me dá essa atribuição, né? Confere essa atribuição e tem a estrutura que a gestão disponibiliza, né? Para que a gente consiga viajar, né, com o pessoal e faça os atendimentos. Mas, assim, os defensores que estão nos seus núcleos de execução, nos seus órgãos de execução, no interior todo, que desejam fazer, chegou até mim uma demanda, né,
bem específica e voltada, assim, que vai me demandar um conhecimento que talvez aquela colega que coordene um projeto possa me ajudar. A gente também dá esse suporte para o colega que pega uma demanda, né, que seria objeto do projeto, mas que se ele está lá e que ele é o defensor com atribuições para aquela comarca e pode entrar com a ação, a gente dá o suporte de informação, né? Troca de informação, passar experiência para que ele consiga fazer de forma mais desenrolada possível, né? Entendi. Assim, eu vejo muito isso. Aqui no Rio a gente é assim também, né? Inclusive, a tese que eu apresentei no último Conodep é um pouco uma crítica dessa questão que eu vou trazer para você agora. Quero saber a sua opinião. A gente nasceu e foi crescendo a partir da demanda do judiciário. Então, a nossa primeira ordem de atribuições é para dar conta do acesso à justiça naquela dimensão de acesso aos tribunais. Isso caiu, inclusive, no domingo, na prova específica da Defensoria Pública do Pará, para a pessoa diferenciar o que é a Defensoria como agente educador de direitos humanos, a Defensoria Pública enquanto promotora, né, instrumento de acesso aos tribunais e acesso à justiça de uma forma ainda mais ampla. A gente cresce muito nisso. Inclusive, a emenda 80, que obriga que tenha um defensor público em cada comarca, de uma certa maneira está fazendo uma vinculação que comarca é uma expressão típica, né, do judiciário. A questão é que as nossas funções e o nosso mandato institucional, nos moldes da arquitetura constitucional, vai nos dando contornos que não significam que a gente apenas deve responder a um processo, a participar de uma audiência, promover uma determinada ação XYZ. Então, pelo que eu estou entendendo, embora se garanta concretamente, né, uma titularidade para essa, porque aí vem na ordem do judiciário, existe todo um investimento da Defensoria do Piauí para que essas outras funções afetas à Defensoria, que estão nessas outras dimensões do acesso à justiça, né, a promocional de direitos humanos, a dimensão das mediações, né, das soluções alternativas, está na ordem do dia. Só que vinculado está o colega àquela dimensão centralizada na afastabilidade do controle jurisdicional. E para essas outras dimensões, tem todo o apoio institucional, mas seria assim, o além, não é isso? É o além, né? E aí minha crítica é isso. É isso, assim, crítica não à Defensoria do Piauí, mas a minha crítica enquanto Não, eu estou entendendo. Como que a gente vai crescer enquanto instituição? Que a única diferença da gente é o além, porque o vulco-vulco próprio do tribunal pode ser por um dativo. Né? Não é o nosso diferente. O nosso diferente é o resto. Nosso diferencial é no resto. Veja, sem nenhum prejuízo, que eu também sou defensora do vulco-vulco do tribunal. Eu sou defensora de vara criminal. Eu recebo vista, faço audiência, eu atendo as pessoas ali. E eu tenho que apresentar estatística disso. Mas um papo como esse, que é a educação em direitos, não entra na minha estatística. Tudo bem que eu não estou fazendo isso enquanto defensora designada. Mas, assim, se a gente for para uma comunidade ribeirinha ou para uma comunidade de favela, conversar com as pessoas sobre direitos, isso está no mandato institucional, mas eu não tenho nem lugar na minha estatística para colocar isso e para isso contabilizar como um fazer da defensoria, para a gente pedir mais estrutura para isso, para as pessoas que precisam aprovar o nosso orçamento uma vez por ano. Então, a minha grande questão assim, é a gente poder pensar em indicadores que contabilizem esse trabalho absurdo, incrível. Absurdo. É um trabalho assim, absurdo. Que tem uma dimensão e um investimento pessoal das pessoas terem seu zap, você tá no domingo com a sua família e responder porque a pessoa está precisando naquela hora. Sim, isso é bastante comum. Feriado, bastante comum. Então, assim, Patrícia, você tocou em vários pontos importantes, né? Antes de eu
comentar aqui o que você trouxe de reflexão, eu só tenho que dar um alô, porque eu já vi passando vários ouvidores aqui. E esse pessoal da ouvidoria, né, é assim, essencial demais para essa defensoria que a gente está aqui promovendo, né? Então, eu vi alguns, vi a Carol, vi a Sol, vi o Djan, que é o nosso ouvidor. A Carol é do Paraná e a Sol é do Acre. Então, se tem mais algum que eu não vi, me perdoe. Eu só vi esse. E vi a Carla também, que é a nossa subdefensora geral. E alguns colegas, sintam-se todos abraçados. Não dá para eu ver todo mundo. Bem, nessa questão que você falou, eu queria destacar isso. O Voz dos Quilombos, a prioridade é encontrar soluções junto, né, com a comunidade envolvida na demanda, escutando, que é aquilo que você sempre traz nas suas falas, é desenvolver a capacidade da escutatória, né? Escutando para compreender, pisando no chão, né, para entender a questão que os afeta. E a prioridade é a solução extrajudicial, né? A gente nem entra para dar apoio numa demanda deles pensando em judicializar de cara. A gente só judicializa realmente quando não consegue resolver por outros meios. Mas, assim, essa questão da solução extrajudicial, essa questão do atendimento social, em loco, né? A questão da educação em direitos, que é, assim, importantíssima, né? Porque permite a emancipação dessas falas, né? O ideal é que eles cheguem em um momento em que nem precisem pedir o apoio de um profissional, né, da área jurídica, de um defensor público ou outro, que os acompanhe numa audiência, né, numa audiência pública, porque eles já se sintam seguros para isso, né? Então, assim, a gente também tem essa preocupação, tem um mini curso de Direito Quilombola, que é realmente uma grande bandeira do projeto, porque é a oportunidade que a gente tem de trazer profissionais já com bastante experiência, né, no enfrentamento dessas questões que afetam as comunidades quilombolas e de trazer para eles, e realmente as duas turmas que a gente já fez, as duas edições do minicurso, com turmas imensas, todo mundo muito empenhado, debatendo e assim, amadurecendo questões, e realmente é um curso voltado para essa emancipação, né? Então, é dessa defensoria que a gente está falando, e que se você for pegar, Patrícia, e eu acredito que é assim no Brasil todo, né? Eu não conheço alguma que seja diferente. Quando a gente pega as nossas atribuições, né? Do que eu sou obrigada a fazer, né? Que se eu fizer tudo direitinho, eu vou estar bem na corregedoria, eu vou estar ok. São aquelas atribuições muito mais atreladas à atividade do judiciário. Quantas audiências eu fiz, quantas petições eu protocolei, quantas respostas, né? Enfim, quantos júris, quantas sustentações orais. Então, são atribuições voltadas, muito ligadas à atividade judiciária. Aí, essa outra atividade, que é o além, que você falou, né? E que, assim, eu fazendo essas atividades ou não fazendo, na corregedoria eu vou estar ok, porque eu já cumpri as minhas atribuições lá previstas em resolução, né? Essas atribuições é que realmente vai profundamente na nossa missão prevista na Constituição Federal, né? Concordo. Que é de promover os direitos dos nossos assistidos, né? E que é exatamente essa necessidade que eu acho que vai, à medida que você vai amadurecendo o seu ofício, você vai sentindo necessidade de estudar, né? De estudar mais a teoria crítica dos direitos humanos, que você é uma expert, e que você vai percebendo, né? Que para ser um bom promotor desses direitos, né? Você não necessariamente precisa ficar preocupado em estar atendendo assim, as chamadas, digamos assim,
né, que vem de dentro do fórum. Claro, isso é a nossa obrigação, a gente tem que fazer, enfim. Mas, às vezes, há uma preocupação, isso aqui é uma crítica, né, inclusive uma autocrítica, porque eu passei por esse momento no início da minha carreira na defensoria, uma preocupação muito maior de responder imediatamente a um juiz que mandou ali um ofício, ou às vezes até uma mensagem para você, né, e ir ao fórum e tal, e uma preocupação muito maior em atender aquilo ali, enquanto o nosso principal, né, o protagonista da defensoria é o assistido. É a pessoa que bate a nossa porta, trazendo um problema que está afetando a sua vida, que está impossibilitando aquela pessoa de viver plenamente os seus direitos, e ele é a pessoa mais importante. É para ele que eu tenho que dedicar minha atenção total, né? E, obviamente, se eu tenho uma pauta de audiências, né, judiciais, eu terei que observar, terei que seguir. Eu não estou dizendo aqui também que vai ter a anarquia total, ninguém vai mais ligar para as nossas obrigações. Não é isso. Não é isso. Né? Mas há essa confusão, entendeu? De você achar que quem dita a regra e o ritmo da sua defensoria é o juiz da comarca, né? Não. Só que romper com isso demanda descolonizar o pensamento, descolonizar o fazer defensorial, né? Uhum. Se nos emanciparmos também enquanto essa instituição que precisa diminuir a distância entre a promessa constitucional e a prática, né? Exatamente. Então, que esses nossos futuros colegas e colegas cheguem, né, com o sangue verde fervendo nas veias, com esse compromisso com a defensoria, né? E o compromisso com a defensoria passa pelo compromisso de para quem serve, a quem serve a defensoria. A defensoria tem de servir as pessoas, aos necessitados de justiça, as pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Ou é assim ou a gente está fadado a rasgar a Constituição, rasgar a nossa missão, né? E assim, Carla, a crítica, né, para ficar bem nítido, não é localizada em nenhuma das instituições. É para a gente poder levantar o véu de enxergar o tanto que nossas instituições continuam perpetuando as permanências autoritárias da colonialidade, né, do poder, do ser, do saber, e continuam reproduzindo nas suas práticas. Então, o fato de tornar invisível essas ações que são fora da curva, no sentido de que não estão centralizadas no Poder Judiciário, são ações que pensam a Defensoria Pública enquanto instituição promotora de direitos humanos, né, enquanto agente educador de direitos, nessa outra esfera, nessa dimensão que as regras de Brasília vão falar, que é a dimensão do acesso ao exercício efetivo dos direitos, essa defensoria, ela não vai abandonar nada do que a gente faz. Só que invisibilizar as ações dos defensores que assumem esse ônus acaba colocando esses defensores e essas defensoras numa posição de exposição. Sim. E acaba colocando esses defensores e essas defensoras como se fossem aquelas pessoas que gostam de inventar moda. Como se aquele não fosse um trabalho que tinha que ser normalizado, que essa é a minha irritação, entende? Desculpa, mas eu estou compartilhando assim com o coração aberto, porque eu quero ouvir críticas também. Eu acho que a gente tem que... A defensoria é muito maneira, porque ela é uma instituição em construção. Mas assim, o quanto que colocar como se fosse a cereja do bolo, aquilo que está no que é o base lá, como que você vai atender uma comunidade se você não vai escutar o que a comunidade quer? Você vai chegar com o negócio pronto para a comunidade assinar. Ai, mas é de uma colonialidade isso. Aí replicar o colonialismo, né? Inclusive, se tiver pessoas aqui nos acompanhando que estejam estudando para o concurso da Defensoria, estudem o colonialismo e o decolonialismo também, para vocês já entrarem na instituição. Necessário, porque assim, a gente replica o colonialismo porque a gente cresceu, né,
em um Brasil colonizado, a nossa mente é colonizada, e a gente repete, né, atos de autoritarismo e aceita, né, aceita sem questionar atos autoritários também, porque naturalizamos isso, né? A gente não questiona, a gente naturaliza, então a gente naturaliza, inclusive, essa questão de ficar submetido, né? Muitas vezes preocupados em seguir uma linha de atendimento muito colonizadinha, né? E que não atende a nossa missão maior, né? Que está prevista na Constituição Federal, que é de promover os direitos enfim, das minorias e de todos os assistidos, promover os direitos humanos. Para isso, realmente, Patrícia, não é toda a defensoria que dá estrutura, né? É difícil achar esse ponto aqui. A gente vem conseguindo alguns avanços com os projetos. Sempre agradeço aqui o apoio da gestão atual, porque eles têm me dado essa estrutura, mas a gente sabe que ainda exige muito do esforço pessoal de quem se coloca nessa situação de fazer um trabalho que, como você bem falou, é o que está inventando moda, né? Eu até ri na hora que você falou isso, porque, enfim, a gente passa por isso, né? As pessoas acham que você tá querendo lançar uma moda, fazer alguma coisa diferente, sendo que ninguém vai ter condição de fazer isso, porque a gente não tem tempo, a gente mal consegue fazer o que está obrigado a fazer, então como é que essa pessoa fica inventando, né? Mais alguma coisa. Mas a questão é que a gente não está inventando nada. Quando você se engaja, né? Não é inventando, são as atribuições da Defensoria Pública, né? Aí meu sonho, Carlinha, é que essa galera que tá chegando, entendeu? Que vai assumir aí no Piauí, né? Que tá fazendo os cursos, né? Que tá estudando e tal. Cara, já vai chegar, assim, sabendo disso, entendeu? Isso já tá no sangue verde. E que não há de, né, perder essa capacidade de se indignar diante das injustiças. Porque é simples se acomodar. Né? Quando você está tranquilo, que está tudo calmo, tem uma coisa errada. Aí você está sendo classista, ou racista, ou patriarcalista, ou capacitista. Não é possível. Tem muita desgraça no mundo, muita desigualdade que a gente precisa provocar questionamentos sobre os privilégios da branquitude, os privilégios das pessoas que, né, promovem o capacitismo. Sim. Então, o quanto que a gente precisa manter essa chama da indignação ali acesa, para não achar que isso é excesso, que é o a mais que você faz se você tiver de bom humor, se a TPM não te pegar. É claro que não, entendeu? Isso faz parte do mandato constitucional da Defensoria. Então, um dos nossos desafios, acredito, é institucionalizar cada vez mais essas práticas promocionais de direitos. Porque Sim. o que você consegue aí falar do Piauí, né? Porque é óbvio que você é uma pessoa que é a cara do projeto Voz dos Quilombos, mas você coloca a Defensoria do Piauí nos 4 cantos do Brasil. Entendeu? É a Defensoria do Piauí quem promove isso. Então, o fato de você ter esse apoio, esse respaldo institucional, significa que se algum dia você se afastar por algum motivo, é óbvio que há de ter alguém que vai lá fazer o trabalho do projeto, né? Então, tem alguém falando aqui, a Kátia. Tem alguém falando, eu consigo ver. Do Conselho Nacional da Defensoria, acredito que uma nova e valorizada sistematização da instituição priorizaria a atuação extra-fórum. Eu concordo. Eu acho isso muito importante. É algo que precisa ser pensado em todas as defensorias. Em todas as defensorias. Precisa ser pensado em todas as defensorias. Só para amarrar a história do colonialismo, né? Quando você, né, não compreende, você que ainda vai entrar na defensoria, preste bem atenção nisso. Quando você não compreende que o protagonista do seu trabalho, né, que quem vai dizer, né, o que você tem para fazer naquela manhã no seu trabalho
é o assistir da Defensoria Pública, você está reproduzindo um pensamento colonial, que é achar que todo o que vai pautar, né, o seu dia, as suas ações, é algo que vem de uma instituição que você, de repente, está ali tratando como se fosse superior à sua, né? Então, assim, quem vai pautar o seu trabalho é quem vai bater a sua porta e dizer, eu estou precisando disso, aconteceu isso comigo, aconteceu isso com a minha comunidade, né? E quando você começa a entender quem são as vozes que devem ecoar dentro do seu gabinete, então você passa também a selecionar melhor quem são os assistidos e entender que a questão da vulnerabilidade não está atrelada apenas à questão econômica, né? Não existe aquilo de, a pessoa, aqui no caso são 3 salários mínimos, eu não sei como é que é nas outras defensorias, mas aqui até 3 salários mínimos é considerado hipossuficiente. Mas existe uma série de outros fatores sociais, né? Enfim, que vão colocar aquela pessoa em situação de vulnerabilidade. E ela será, em tese, um assistido da Defensoria Pública. Essa questão, elas estão muito imbrincadas, né, Patrícia? O pensamento colonial, a maneira como a gente reproduz, a maneira como isso já vem reproduzido dentro do curso da graduação, e às vezes até mesmo, né, a maneira, dependendo da maneira como a pessoa organiza o seu estudo, o foco como ela organiza, né, se ela não... Eu vejo que os editais e as resoluções internas das defensorias estão buscando mudar, né, essa pessoa que vai ingressar, quando começa a mudar as disciplinas que vão ser cobradas na prova. Quando você olha lá em direitos humanos, teoria crítica dos direitos humanos. Opa, Lelê, o negócio tá ficando melhor. Aí sim, porque quando eu fiz prova não era assim. Não, né? Nem se cobrava direitos humanos. Né? Eu entrei na defensoria em 1900, a minha prova foi de 99. Imagina, isso nem direitos humanos. Foi uma luta para a gente começar a enfiar direitos humanos por dentro do edital, por dentro do direito constitucional. Até que teve a segmentação, a proposta de ser separado. Gente, foi assim, várias lutas, né? A gente estava conversando aqui, eu e Grazi, sobre a Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul, que destacou o direito das mulheres do edital. Na Defensoria, no edital do Piauí também é separado, mas o conteúdo não é assemelhado, né? Embora vocês tenham destacado depois, não fizeram um copia e cola do que fez o Mato Grosso do Sul. Né? Assim, fala das regras específicas para as mulheres, da proteção da mulher no ambiente de trabalho, muito, mas não te exige entender o patriarcalismo, né? A estrutura da subordinação, que vai te explicar o porquê que tem essa importância de olhar o gênero como um fator de vulnerabilização da pessoa em determinadas circunstâncias, né? Então, assim, é diferente. E aí toda a batalha por dentro do Conselho Superior, o quanto que a instituição, gente, não é formada só por aquele momento importantíssimo, né? Mas por aquele momento que você está na sua atividade fim. O quanto que, para você estar nessa atividade fim, tem outras coisas que vão ali nos bastidores da defensoria, forjando essa instituição que acaba reproduzindo, por mais que tenha um papel contra-hegemônico, a estrutura da sociedade. Então, a gente vai ver aí o patriarcalismo sendo reproduzido, a importância da gente debater o racismo institucional por intermédio do questionamento da nossa branquitude, por dentro da defensoria, o quanto que o classismo também vai ser reproduzido ali, e o quanto que a gente precisa estar atento para não simplesmente deixar aquilo fluir, né? Interferir para quebrar e movimentar essa estrutura a partir da ideia, né? Das fissuras, né? Das fissuras. Que é um pouco dessas rachaduras que a gente vai propondo, que Carla tem aí esse trabalho lindo dos quilombos. Eu até anotei, Carlinha, várias coisas que você falou, tá? Quais são as vozes que devem ecoar no seu gabinete? Olha, que eu vou escrever, vou botar aqui no meu papel. Mas eu também anotei o projeto Mente Cidadã,
E eu queria Sim, que você falasse um pouco mais sobre ele, assim, que é um tema que eu amo de paixão, né? E eu sei que o no Mente Piauí Cidadã. tem o trabalho do juiz José Vidal, maravilhoso, Ah, sim, da vara de das execuções, que ele execuções. fechou o manicômio judiciário no Piauí. Foi. Gente, olha que homem é esse. Já viu até aqui Não no é? Rio ensinar pra Não gente como é? é que faz. Então, é, antes de falar do Mente Cidadã, é um projeto lindíssimo, realmente, e muito importante, mas dizer, assim, que eu tô achando tão terapêutico, como já tinha achado ouvir você conversando com a Grazi, mas tão terapêutico conversar com você, porque nesse exercício, né, de fissurar, de começar a entender que você precisa fissurar, né? Se você quer ser um profissional que honra, né, a promessa que você fez ao tomar posse no cargo, você precisa ir fissurando. Mas essa fissura, ela primeiro, né, como eu não tinha tido o preparo para esse olhar crítico, né, durante a minha formação, e nem fui exigida na minha prova de ingresso na carreira, essas fissuras elas ocorreram primeiro dentro de mim. Então, assim, eu acho que quem vai entrar agora, o colega que for entrar agora, ele já vai entrar num momento melhor, porque a instituição já amadureceu, né? Ela já está começando a compreender melhor. Embora a gente ainda não tenha feito as modificações necessárias em nossas resoluções, né? Na organização das nossas atribuições, aquilo que a gente falou no primeiro momento da live, mas a gente já conseguiu evoluir com essas conexões, né? Ouvir Patrícia Magno, compreender muita coisa que você às vezes sofre, eu sofria. No meu canto ali, nessa época eu trabalhava em Oeiras, e não saber como fazer e como ser uma verdadeira defensora pública para quem me procurava, né? Era um sofrimento imenso. Então vieram as fissuras dentro de mim. Aí depois veio o entendimento de que eu precisava estudar, né? De que eu precisava me preparar. Porque se eu não me preparasse, eu não ia ter paz, né? Porque eu ia me sentir uma fraude. Então eu fui me preparar para fissurar, né? Fissurar as estruturas, que é isso que Você foi fazer o que a Bell Hooks, em Ensinando a Transgredir, nos ensina. Que ela fala disso, dessa dor, dessa angústia e tal, e que ela foi buscar a cura na teoria. E quando ela chega na teoria, na verdade, ela se equipa com mais instrumentos para para essas trincheiras, né? Cada um tem as suas. A gente na Defensoria Pública tem as trincheiras das lutas por dignidade. Mas é sim, isso, né? De buscar a cura na teoria. E aí na entra numa teoria. outra fissura importante, que é valorizar o colega que estuda. Porque o colega que pede Sim, afastamento para estudo, via de regra, tá querendo descansar, né? Vagabundo, não é? Quantas vezes a gente não ouve essas besteiras? E assim, porque você gosta de estudar, né? Você tá afim de se equipar para ser um melhor instrumento, mais afinado para, né, reverberar essas vozes, você está perdendo tempo que você tinha que estar ali, é. né, dando sangue, como se não fosse um. Então, é até Né, engraçado falar disso, porque mestranda? às vezes quando você se dedica muito a essa outra atividade que é muito importante, né? Que é de formar, né, um pensamento crítico dentro da nossa instituição. E isso precisa de estudo, isso demanda estudo. Às vezes você é confundido como uma pessoa que estivesse com muito tempo, né? Tá com tempo sobrando, porque está estudando demais. Então, a defensoria dessa pessoa deve estar muito Muito leve. tranquila, tome mais trabalho para ela. Aí eu me lembro daquela É, cena da Cinderela, que ela diz: Pô, seu baile, amada, depois que você limpar tudo, ela, eu já fiz tudo, ainda fiz o é, vestido, aí vai lá e rasga o seu vestido. Não, mas é a cena, entendeu? Como se a gente tivesse que estar tá sempre nesse lugar da gata borralheira, né? Não pudesse produzir brilhos, né? E eu agradeço muito as pessoas que vieram antes de mim na carreira, que sim, desbravaram esses espaços
e que me permitiram, né, como a minha eterna professora Glauce Mendes Franco, assim, e que eu, em alguma medida, possa desbravar algumas coisas para os demais colegas, porque é muito duro você estar nesse lugar com tanta angústia, querendo ser um melhor instrumento, precisando de descolonizar o seu saber, e aí você Sim, precisa de quê? De apoio. Só isso. mas é bem comum, né? Essa confusão. O que me confortou foi saber que isso estava acontecendo com vários colegas em vários estados. Entendeu? Não vai ser privilégio Então, seu estar nesse lugar, não, Carla. Agora, então, não que você é. é mestranda, espetáculo. Sim, mas o Mente Cidadã, ele é Conte. coordenado por uma colega que se chama Patrícia também, viu? Pessoa, assim, super atuante e tem essa veia, assim, inquieta de estar sempre buscando algo onde ela possa, né, cumprir a missão dela de defensora. E o Mente Cidadã, ele é voltado, assim, ela faz atendimento nos CAPs, né? E buscando regularizar o registro civil e outros, inserir essas pessoas que estão em tratamento, né, junto aos CAPs, inserir em políticas públicas. Ela faz uma ponte super legal com o pessoal da Secretaria de Assistência Social do município aqui. E ela tem toda uma logística, assim, que ela organiza o trabalho dela, que ela oferece também para qualquer colega que queira levar para a sua defensoria regional. Ela é uma pessoa bem disponível, uma grande colega de Que trabalho. maravilhosa! Você, por favor, me apresenta essa outra Sim, Patrícia. vou lhe colocar em contato com ela. Tem mesmo, super tem, que maravilhoso. Nossa, isso é uma demanda incrível, né? Porque as pessoas sempre Muito, falam muito é disso. muito interessante. E assim, tem também a questão, tudo passa pelo colonialismo, né? O que o colonialismo não faz naturalizar? Que uma pessoa que mora num quilombo tem menos saber, né, do que alguém que trabalha numa empresa de computação high-tech. O colonialismo nos faz acreditar que essas pessoas que estão passando por alguma dificuldade, como alguém que está fazendo um tratamento psiquiátrico, é uma pessoa menos respeitável, né? Menos respeitada socialmente. É como se a opinião dela não tivesse, né? Como se ela não pudesse se autodeterminar. A opinião dela tem menos importância, né? No mundo, né? Quando é Cível. ouvida, né? Quando essa opinião é Não é ouvida. Via ouvida, de não é regra, ouvida. não, que fala é essa? Você é louco, e aquilo já é o suficiente É, para pois é, descredenciar aquela fala, aquela voz, né? credenciar. Então, essa palavra é muito comum em um estado como o nosso, né, onde existe um número imenso de pessoas vivendo na pobreza, como falei no início, descredenciar falas, né? Então, assim, é doloroso demais você perceber isso. Quando você vai numa comunidade, o Salvador Viana está aqui nos acompanhando, ele é de uma comunidade quilombola, no território quilombola Lagoas. O território quilombola Lagoas, Patrícia, ele é o maior território quilombola em termos demográficos do Brasil, né? Reúne vários núcleos quilombolas, e ao todo são 119 comunidades, só nesse território. Então você vê que ele é imenso, né? Gente, E essas pessoas estão enfrentando um problema assim gravíssimo, porque está em vias de ser instalada uma mineradora lá, né, para extração de ferro. Então, eles já estão na fase de pesquisa, mas já está todo encaminhado também a questão de autorização, a licença, né, que inclusive já foi dada a licença ambiental, a licença para iniciar o processo de extração, realmente. E o que eles justificam? Você percebe na justificativa, né, do licenciamento que foi dado para a pesquisa, como o pensamento colonial atravessa os órgãos, né, que deram essa permissão para a empresa mineradora. Porque eles consideram que lá é uma região onde não existe uma atividade econômica organizada. Meu Deus, toda a comunidade exerce atividade de agricultura familiar, de produção de mel orgânico, sabe? Então, existe uma organização imensa
da economia própria, né, da comunidade. Mas o que o olhar colonial faz? Essa economia produzida pela comunidade não tem valor. O que tem valor? É extrair o minério de ferro, né? E aí, para quem vai, né, os lucros dessa extração? Uma extração que vai afetar o solo, a vida das pessoas, da caatinga, que é a vegetação típica da região, dos animais, afetar inclusive o mel orgânico, que é um dos carros-chefes da economia da comunidade, que vai deixar de ser certificado como orgânico porque vai se contaminar, né? Com o produto que vai ser utilizado. Produz aquilo que se chama de etnocídio, né? Embora não seja exatamente de povos indígenas, é de povos tribais, né? É exatamente esse o conceito, porque aí você esfacelando as comunidades, elas vão ser expulsas dali, em alguma medida. Sim. Então, vai se provocar essa remoção e as pessoas vão se desorganizar, vai ter uma perda cultural. Né? Quanto que esse capitalismo feroz, né, que nos exige da alma, né, praticamente. E aí, entre essa grande mineradora e a defesa das comunidades, quem é que produz uma mediação possível? A Defensoria Pública. A Defensoria Pública está lá. Tenho que destacar que, especificamente em São Raimundo Nonato, está tendo uma atuação muito próxima do MPF, Ministério Público Federal, mas a Defensoria Pública da União e a Defensoria Pública do Estado já vem acompanhando essas comunidades, que são várias, né? Já 119 é muita comunidade, numa mesma... Muita comunidade. Nossa. É assim... O Piauí é o estado que mais tem comunidades quilombolas do Brasil? Não é. O Maranhão tem muito mais. Aqui nós temos algo em torno de 200, o Maranhão tem mais de 1.000 e a Bahia tem 600, 800, por aí. Nossa. Então, assim, eles têm mais comunidades quilombolas. Que maravilha. É um trabalho, assim, necessário. É por isso, Carla, que eu acho que em alguns editais, inclusive, foi destacado direito quilombola, ou então dentro de direitos humanos, como foi no Pará, um ponto específico sobre a jurisprudência da corte, né, da questão do direito à propriedade coletiva, e, inclusive, assim, isso vem sendo, né, muito exigido. É um olhar que você precisa dar que coloque muito mais ênfase no titular dos direitos do que nos direitos em si. Então, como que é o pulo do gato para a gente encontrar um fio de raciocínio importante para promover a melhor defesa? É ao invés da gente olhar simplesmente o direito, olha para o titular. Em vez de falar, o direito é interdependente, indivisível, direito civil e político, direito econômico, social e cultural. Olha para o titular. Quem que é o titular? É aquela comunidade quilombola, aquela comunidade tribal lá na forma da Convenção 69 da OIT. É aquela comunidade indígena. Olhando para a comunidade, o modo de exercer o direito à propriedade não é dissociado das manifestações culturais. Não existe uma relação de domínio daquela pessoa, daquele povo em relação à propriedade. Ninguém, nem o quilombola, nem o indígena se sentem donos. Eles têm uma relação de pertencimento ao território. Ao contrário, né? Como se a terra fosse dono da alma dessas pessoas. Tanto é que a gente tem relatos, né, infelizes, mas existem, de grupos que se suicidaram quando foram removidos de suas terras. Sim. Isso e é devastador você ouvir relatos, né? Semana passada eu estive lá no território Lagoas e eu ouvi, assim, vários relatos, assim, de pessoas dizendo: a gente não sabe nem se faz um serviço de manutenção que precisava lá numa parede, que estava com um problema de rachadura, porque a gente não sabe até quando que vai morar nessa casa. Às vezes a gente já pensa em entregar logo, né? Porque, enfim, assim, está quase desistindo já do seu direito pela compreensão, né, de que será atropelado pelaquela parte que é a privilegiada, né, a que está sendo
estimulada, né, a se instalar no local, e os licenciadores, né, os que estão dando permissão para o avanço dessas pesquisas, tratam as pessoas que estão lá, e que são muitas, né, e tudo o que os rodeia de conhecimento, sabedoria, economia, enfim, cultura, religião, como algo de menos valor, de menos importância. E teve uma senhora que falou assim para mim, que o umbigo de todas as irmãs dela, e o dela, inclusive, estava enterrado ali. Como é que ela iria embora da terra dela, né? Então, assim, você vê que a relação do quilombola com a terra é uma relação de profunda ligação, né? De respeito, de história, de razão de existir. Então, De assim, identidade mesmo, né? é uma ligação e é uma relação que quem olha para aquela terra unicamente pela questão econômica não vai entender jamais, né? Mas as instituições que têm por obrigação promover os direitos dessas comunidades têm que entender. Então, quem entra na defensoria tem que entender, né? A relação do quilombola com a terra, do indígena com a natureza, né? Com a produção, com o coletivo, a coletividade que pauta essas relações dos quilombolas. Então, é algo assim que eu me emociono muito, aprendo demais, demais mesmo. Não teve uma única visita que eu fizesse a uma comunidade que eu não saísse de lá tendo aprendido mais do que ensinado. Eu não ensino nada para eles, na verdade, né? Eu faço é aprender muito e me comprometo a, dentro das nossas estruturas, né, formais e que para muitos não faz nem o menor sentido, enfim, porque é tão distante da realidade, né? E que não faz muito o exercício de entender a realidade que vai eventualmente julgar, por exemplo, né? Ou fazer uma acusação, ou fazer uma fiscalização, enfim, que não faz muito sentido para quem mora ali naquela terra as nossas estruturas de trabalho e as nossas estruturas de trabalho, e quem participa dessas estruturas também parecem que não fazem muito esforço, né, para compreender outros modos de viver e de existir. Verdade. Verdade verdadeiríssima. Eu tô aqui preocupada, Carla. Vou te contar por quê. Porque Ok. eu perdi a hora na live com o Jeane, de Roraima. Tá. Eu Horário. também já ia. E Acho que aí, tá o que dando essa hora, aconteceu? né? O Instagram caiu e eu não consegui Caiu salvar. sem E foi decidir. assim. Ah, não. Aí eu digo, não, eu vou ser mais disciplinada. Dessa vez eu vou ser mais disciplinada. Então a gente está aqui se aproximando do fim. E eu Sim. queria que Acabei você de ver a hora. fizesse um exercício aqui, assim, rápido, daquilo que você acha dentro da realidade que você conhece do teu estado, das coisas mais Sim. calientes no seu órgão lá no interior. O que que você acha, assim, cara, esse tema, você é atual concurseiro, estuda porque eu acho que isso aqui é uma aposta importante. Eu, pela fala aqui dos projetos, eu acho que Pop Rua, vamos ler a resolução do Sim. CNJ número 40, Sim. do CNDH e a que originou uma do CNJ sobre Pop Rua, eu acho que é uma matéria quente. Você falou Convenção aqui, né? 69. Quilombola, Convenção 69, pelo amor Convenção de Deus, eu 69. dediquei um pedaço inteiro de um aulão de revisão que eu gravei, inclusive está aí disponível para quem quiser, sobre direito quilombola, direito antidiscriminação, fiz uma geral também. Acho que o tema da lei 10.216, Convenção das Pessoas com Deficiência, inclusive porque no Sim. programa de vocês tem um tópico específico sobre Tem. pessoas com deficiência, né? E Importantíssimo. tem um trabalho incrível dentro aí do Mente Cidadã, que eu quero os telefones, não esquece de me dar não da Vou Patrícia. passar para você. E que mais, além Vou disso, gostar. né? Os critérios de vulnerabilidade. O que mais que Tem, você acha? aproveitar para falar que tem algumas cartilhas, né? A cartilha de direitos quilombolas está no site da Defensoria e tem outros materiais, né? Não só esse, que Abertos as para as pessoas pessoas que podem baixar. quiserem?
Lá tem uma aba, cartilhas, né? Eu acho que é isso, cartilhas. E aí você entra e tem algumas, né? E você pode baixar. A de direitos quilombolas está lá. Mas se alguém quiser e pedir para você depois, eu lhe passo também o link. E em outras defensorias também tem muito material bom. Na Bahia tem A muita Bahia é cartilha boa. maravilhosa. Bahia tem protocolo de atendimento, gente. Você faz assim, você faz Sim, assado, você faz cozido, o modelo tá aqui. não é? Nossa, a Bahia é uma defensoria, assim, São maravilhosa. Paulo, São Paulo tem muito material, questão de gênero, né? De Muita coisa raça, de maravilhosa. gênero. Eu, assim, acho, né? Aposto que essas provas tendem a trazer muita questão que vai exigir do candidato que ele entenda o conceito do colonialismo jurídico, né? Então, acho que é importante, se a pessoa que está aqui por acaso nos ouvindo e não está entendendo bem o que é esse tal do colonialismo, acho que era interessante buscar alguma leitura, né, ainda que seja um artigo, para entender esse conceito, porque vai ampliar muito o olhar, Show. né? No E a meu site tem um compreensão. monte de texto sobre isso aberto. Você entra lá, patriciamagno.com.br, material de apoio. Vai lá. Patrícia Magno, aqui vamos dizer que você tem excelentes, né, materiais disponíveis. Então, assim, pessoal, ainda dá tempo, Já né? tem. Daqui até dia 31, dá tempo de estudar muita Vou coisa. maratonar. Muito bom. Quero ver essas pessoas já entrando assim na defensoria, sem precisar passar pelo que eu passei, né? Que muitos passaram, pelo aquele momento, assim, Estou perdida. estou perdida, vou Aí qual que é a desistir, tua, aí qual porque que é o não sou capaz de. teu primeiro reflexo? Como é que as pessoas faziam? Aí você pega os modelos, aí de repente você se vê reproduzindo os modelos. Isso é a continuidade do colonialismo, né? Então É a você tem que continuidade do parar, colonialismo. pensar, não, vou mexer nisso aqui, começa a mudar, colocar controle de convencionalidade nas suas petições, que é sempre um tema muito Isso aí que você falou, eu importante. tenho um exemplo assim que aconteceu comigo, que eu pedia muito no início da minha carreira a internação compulsória de pessoa em tratamento de dependência química, né? Pedia, usando modelo e tal. E aí um dia, na pós de Direitos Humanos, eu tive uma aula com uma professora maravilhosa. Ela era doutoranda na época em assistência social e ela levou um filme, O Holocausto Brasileiro, levou também um livro, o filme da Dice, né? Nice, perdão, Nis da Silveira. Nice da Silveira. E eu tive assim sabe, eu tive que sair da sala, porque eu tive uma crise de choro. E Acredito. aí foi que caiu o véu, como você usar a expressão que você usou antes. O véu caiu, né? Como é que eu saí reproduzindo esse pedido sem compreender, né? Tudo que viria de consequência daí. E aí eu não estava ajudando em nada, né? Aí você já entendeu que você não vai fazer um pedido de internação. Você vai conversar com o CAPS. Me manda aqui o relatório Exatamente, dessa mente pessoa. cidadã, viu? É Essa isso. mente tem direitos. Gente, que maravilha, Carla. Maravilhoso, maravilhoso. Super agradeço o papo, incrível, né? Eu desejo que os colegas que passarem para a Defensoria do Piauí tenham você assim como uma referência, né? Aquela pessoa para quem eu vou ligar para pedir aqueles modelos já descolonizados, Já para quem a gente vai trocar adorei. ideia, né? Porque eu acho Modelos descolonizados. vamos lá, porque fissurar passa por reformular e descolonizar os modelos que a gente usa, né? Não Exatamente. continuar reproduzindo essa É um colonialidade sem processo. saber. Tudo é um processo. E uma coisinha que a gente faz diferente, não vou mais fazer isso, já é um pautar a agenda total, né? Aqui no É, Rio a gente revogou o exame de cessação de periculosidade quando eu entendi que na hora que a equipe dizia para mim assim, não, já está ótimo, o projeto terapêutico dessa pessoa aqui no manicômio já está tudo organizado, ela vai fazer isso, a gente já tirou o documento, vamos tirá-la daqui. Aí eu traduzia essa informação da equipe multidisciplinar
como um pedido de cessação de periculosidade. E eu estava reproduzindo o manicômio, porque eu estava sendo manicomial quando eu falava em periculosidade. Quando caiu a Sim. ficha, eu falei, nunca mais eu peço. Criou-se um caos, porque eu era a única defensora que mexia nisso no estado inteiro. Criou-se o caos e falei, se não vai mais ser periculosidade, vai ser o que no lugar? Aí a gente inventou lá uma outra coisa. Avaliação psicossocial. E mudou tudo, e perícia, a porra toda, foi tudo diferente. Mas tem que ter essa queda do véu, tem que ter esse não faço mais desse jeito. Aí a gente vai estudar para pensar de que jeito que a gente vai fazer diferente e vamos produzindo as rachaduras necessárias, né? A vantagem de tudo isso é que você que vai entrar ainda, você não estará só, viu? Não estará Tem só. muita gente fissurando em várias defensorias, aqui mesmo no Piauí, tem a Patrícia Magno, e todo mundo disposto a contribuir, né? Com essa Maravilha. retirada do véu. Ai, vamos lá, gente. Venham com tudo. Ótima prova para vocês. E Carlinha, muito Sim, obrigada. Amei. eu que Falar com você é um agradeço, presente Patrícia. para minha noite. Nossa, nem senti o tempo passar. Foi Pois maravilhoso. E é, muita gente quando eu olhei, eu legal, falei, ah, meu Catu Deus, aqui eu não posso deixar a live também. cair igual caiu com o Jean. Então, tchau. Obrigada. Beijo. Obrigada. Obrigada. Boa Tchau. Boa noite. noite.